Jornal Nacional. Jornal Nacional. 3 anos de liderança, integrando o Brasil através da notícia. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Nesta noite falaremos sobre a Batalha do Atlântico, a mais longa campanha militar de toda aquela guerra. Bom, tudo começou quando a Alemanha invadiu a Polônia em setembro de 1939. Ninguém poderia imaginar que aquela guerra ia se estender por quase 6 anos e se espalhar e afetar praticamente todos os pontos do planeta. Mas os britânicos, já bem experientes em guerras passadas, e conhecendo muito bem os riscos que enfrentavam, por serem uma ilha, tomaram imediatamente medidas para, primeiro, impedir que a Alemanha isolasse as ilhas britânicas e, segundo, para cortar as principais rotas marítimas alemãs de suprimentos. Essas medidas deram início já em setembro de 1939, na chamada Batalha do Atlântico, onde foi a mais longa campanha militar da Segunda Guerra Mundial, que só terminou com a rendição incondicional da Alemanha em maio de 1945. Hitler, sabendo muito bem que após o início da guerra, os britânicos fariam de tudo para impedir os navios alemães de saírem para o Atlântico, relatou enviar em julho e agosto de 1939 alguns navios de guerra para regiões remotas do Atlântico, para que quando a guerra começasse em setembro daquele ano, já estivessem muito bem posicionados para o início das hostilidades. Um exemplo claro dessa estratégia foi o cruzeiro Almirante Grafsky, uma embarcação relativamente leve e também muito compacta, com menos de 190 metros, porém era muito ágil e veloz, podendo alcançar 53 por hora e com autonomia de impressionante 30 mil quilômetros e quase 35 por hora. Além disso, vinha muito bem armado, com 6 canhões de 280 milímetros. Apesar de estarem bem longe de ser os maiores do mundo, tinha uma precisão e uma cadência de tiro sem igual. Já em agosto de 1939, um mês antes da invasão alemã da Polônia, o Grafsky recebeu ordens para arrumar o Atlântico Sul e se esconder na imensidão daquele oceano à espera de ordens. Com essas ordens chegando no início de setembro, instruindo a tripulação para atacar navios aliados, mas para evitar a todo custo grandes batalhas navais. Com o Grafsky atacando e destruindo muitos navios mercantes no Atlântico Sul. Em outubro de 1939, o Reino Unido e a França, já bem cientes da ameaça do Grafsky, formaram 8 grupos navais para caçar o cruzador alemão, o que incluiu 4 porta-aviões, 3 encoraçados, 16 cruzadores e dezenas de outros navios. Entre setembro e novembro de 1939, o Grafsky espalhou o caos no Atlântico Sul, afundando quase uma dezena de navios. Mas no início de dezembro, o cruzador alemão recuperou os documentos importantes, indicando as rotas navais de navios mercantes aliados naquela região, com os alemães decidindo então arrumar para a costa do Uruguai para explorar essas rotas. No entanto, no dia 13 daquele mês, o navio foi detectado por 3 cruzadores britânicos, dando início à Batalha do Rio da Prata, que deixou um cruzador britânico gravemente danificado, com os outros 2 com danos mais leves. Apesar de terem recebido poucos impactos, o sistema de combustível do Grafsky foi destruído, com o comandante Langsdorff se refugiando no porto de Montevidéu. No entanto, como só poderia permanecer 72 horas na segurança do porto, e desconfiando do que a Royal Navy tinha concentrado uma poderosa força naval na região, o comandante Langsdorff ordenou que o navio fosse afundado pela sua tripulação, com o comandante se matando 3 dias depois. A primeira batalha naval mostrou que a guerra no Atlântico seria muito dura, e de fato realmente foi, graças aos submarinos alemães, os famosos U-boats, que entre setembro, mais ou menos setembro de 1939 e o final de 1941, afundaram mais navios americanos do que aqueles que o Reino Unido foi capaz de construir. A guerra submarina alemã foi tão eficiente que Churchill escreveria mais tarde em suas memórias que o único momento que realmente temeu pelo desfecho das guerras foi durante 1941, devido ao ritmo alarmante de fundamentos.
provocados pelos U-Boats alemães. As ilhas britânicas estavam sendo lentamente estranguladas pelos U-Boats, mas Hitler, ignorando os pedidos do almirante Donitz, o chefe da força alemã de U-Boats, que dizia que com 300 submarinos conseguiria derrotar o Reino Unido, insistiu em gastar recursos a embarcações de superfície, obrigando Donitz a empregar em batalha apenas pouco, mais de 100 submarinos. Essa falta de visão de Hitler, aliado ao avanço dos cenários e também à descodificação da máquina de códigos Enigma, levou a que os submarinos alemães se transformassem de caçador em caça e de fato até o final da guerra, cerca de 75% de todos os U-Boats foram destruídos, transformando-se no ramo com a maior taxa de baixas de toda a guerra. No final de 1941, após o afundamento do encouraçado Bismarck, em maio daquele ano, a Alemanha praticamente deixou de ter uma marinha de superfície, contando apenas com seus submarinos, que dia e noite atacavam os gigantescos comboios que traziam das Américas milhares de toneladas de suprimentos, armas, soldados e munições para o Reino Unido. Naquela época, os alemães empregavam uma tática conhecida como ataque em alcateia, com muitos submarinos atacando de várias direções diferentes, dificultando bastante o esforço defensivo das costas dos comboios. Mas graças aos sonários, esses ataques foram gradualmente perdendo força. Em 1943, os alemães já perdiam mais submarinos do que aqueles que conseguiam construir. O Brasil, que nessa época já tinha declarado guerras às forças do eixo justamente devido aos ferozes ataques de submarinos alemães, que mataram centenas de brasileiros, que se destacou na Guerra do Atlântico, principalmente através da recém-criada Força Aérea Brasileira, que em voos realizados a partir dessas bases aéreas no litoral do Nordeste e do Sudeste, conseguia manter um olhar atento às atividades dos U-Boats no Atlântico Sul. Uma missão que resultou em julho de 1943 no afundamento do U-199 na costa do Rio de Janeiro, num ataque que envolveu o Catalina Brasileiro Arara, durante a Batalha do Atlântico, contando aos civis e marinheiros da Marinha Mercante, mortos no ataque dos U-Boats alemães. O nosso país perdeu quase 1.500 civis e militares, em 3 navios de guerra e 32 navios mercantes. Mas a Marinha Brasileira escoltou quase 3.200 navios, em mais de 600 comboios, com perda de 0, 1 por 100, uma taxa incrível, tendo em vista o elevado número de U-Boats na região. A Batalha do Atlântico foi decisiva em muitos aspectos, impedindo no primeiro momento que a Alemanha cercasse as ilhas britânicas, com a Royal Navy caçando e destruindo os principais navios alemães, e impedindo no segundo momento o estrangulamento da Inglaterra pelos U-Boats, permitindo ao Reino Unido permanecer sozinho na guerra, até meados de 1941. E por isso, além de ter sido a mais extensa campanha militar da Segunda Guerra, foi também uma das mais importantes para a vitória aliada. E aqui encerramos mais um jornal. Muito obrigado a todos por assistir e até amanhã.